Steve Jobs, Lições de Liderança. Capítulo 2. Simplifique. A capacidade zen de Jobs de concentrar-se no essencial vinha junto com um instinto semelhante de simplificar as coisas buscando o fundamento e eliminando os componentes desnecessários. A simplicidade é a máxima sofisticação, declarava o primeiro folheto promocional da Apple. Para entender o que isso significa, tente comparar qualquer software da Apple com, digamos, o Word da Microsoft, que fica cada vez mais feio e lento, com operações não intuitivas e funções inconvenientes. Jobs aprendeu a admirar a simplicidade quando trabalhava no turno da noite, na Atari. Depois de abandonar a faculdade, os jogos da Atari não vinham com manual de instruções e tinham de ser tão descomplicados que até um calouro chapado pudesse descobrir sozinho como jogar. As únicas instruções para o jogo Star Trek eram 1. Insira uma moeda de 25 centavos. 2. Evite os Kingdoms. Seu amor pela simplicidade em design foi refinado nas referências de design a quem assistiu. No Aspen Institute, no fim dos anos de 1970, um campus construído ao estilo Bauhaus, que ressaltava as linhas puras e o design funcional, sem nada desnecessário ou que desviasse a atenção. Quando Jobs esteve no centro de pesquisas da Xerox, em Palo Alto, e viu os planos para um computador com uma interface gráfica do usuário e um mouse, decidiu tornar o design mais intuitivo. Sua equipe deu ao usuário a possibilidade de arrastar e soltar documentos e pastas num desktop virtual, e mais simples. Por exemplo, o mouse da Xerox tinha 3 botões e custava $300. Jobs foi a uma companhia de design industrial e disse a um dos fundadores, Dan Hovell, que queria um modelo simples de botão único que custasse $15. Hovell deu conta do recado. Jobs sempre buscou a simplicidade que vem da conquista da complexidade e não do seu desconhecimento. Percebeu que se atingisse esse grau de simplicidade, produziria uma máquina capaz de se submeter agradavelmente à vontade dos usuários, em vez de representar um desafio. Dá muito trabalho fazer algo simples. Compreender de fato os desafios subjacentes e chegar a soluções elegantes, dizia ele. Jobs encontrou em Johnny Ive, o designer industrial da Apple, sua alma gêmea na busca da simplicidade verdadeira. Em vez de superficial, ambos sabiam que a simplicidade não é apenas um estilo minimalista ou a remoção do confuso. Para eliminar parafusos, botões ou excessivas telas de navegação, era preciso compreender profundamente a função que cada elemento desempenhava. Para ser verdadeiramente simples, é preciso ir muito fundo, disse Eve. Por exemplo, para não usar parafusos, pode-se acabar desenvolvendo um produto muito intricado e complexo. O melhor é ir fundo na simplicidade, compreender tudo que é preciso compreender sobre o produto e como ele é fabricado. Ao projetar a interface do iPod, Jobs se esforçava para encontrar meios de eliminar excessos. Insistia em chegar ao que quisesse com apenas 3 cliques. Uma tela, por exemplo, perguntava aos seus usuários que queriam pesquisar por música, por álbum ou artista. Para que precisamos dessa tela? Perguntava Jobs. Os designers perceberam que não precisavam dela. Havia momentos em que a gente torrava o cérebro em um problema de interface do usuário, pensando que tínhamos levado em conta todas as opções. E ele dizia, vocês pensaram nisso? Contou Tony Fadell, que chefiava a equipe do iPod. E então a gente exclamava. Ele refinava o problema ou a abordagem e nosso pequeno problema ia embora. Em certo momento, Jobs apresentou a mais simples de todas as sugestões. Vamos nos livrar do botão de liga e desliga. De início, a equipe ficou atônita, mas logo reconheceu que o botão era desnecessário, se não estivesse em uso. O aparelho desligaria aos poucos e voltaria a funcionar quando se tocasse qualquer tela. Da mesma forma, quando lhe mostraram um conjunto confuso de propostas
de tela de navegação para o iDVD, que permitia aos usuários gravar vídeos num disco, Jobs deu um salto, agarrou um marcador e desenhou um retângulo simples em um quadro branco. Eis o novo aplicativo, disse ele. Tem uma janela. Você arrasta vídeo para dentro da janela, depois clica no botão que diz gravar. Pronto, é isso que vamos fazer. Ao procurar indústrias para perturbar, Jobs sempre se perguntava qual delas estava lançando produtos mais complicados que o necessário. Em 2011, aparelhos portáteis para ouvir música, e-mail para se adquirir músicas online, correspondiam a essa descrição, o que o levou ao iPod e a iTunes Store. Os celulares foram os próximos. Durante uma reunião, Jobs pegou um telefone e fez uma crítica arrasadora, afirmando corretamente que ninguém era capaz de descobrir como usar metade das funções do aparelho, incluindo a lista de endereços no fim da carreira. Ele estava de olho na indústria da televisão, que tornara praticamente impossível ligarmos um aparelho simples para assistir ao que quiséssemos, quando quiséssemos. Capítulo 3. Assuma a responsabilidade de ponta a ponta. Jobs sabia que a melhor maneira de alcançar a simplicidade era fazer com que hardware, software e dispositivos periféricos estivessem perfeitamente integrados. Um verdadeiro ecossistema Apple. Um iPod conectado a um Mac com software iTunes, por exemplo, permitiria que os dispositivos fossem mais simples e sincronização mais estável e os pequenos defeitos mais raros. As tarefas mais complexas, como fazer novas listas de reprodução, poderiam ser feitas no computador, deixando o iPod com menos funções e botões. Jobs e a Apple assumiram toda a responsabilidade de ponta a ponta pela experiência do usuário, coisa que pouquíssimas empresas fazem. Do desempenho do microprocessador ARM no iPhone até a compra desse telefone em uma loja da Apple, todos os aspectos de experiência do consumidor foram rigorosamente interligados. Tanto a Microsoft nos anos de 1980 como a Google nos últimos anos adotaram uma atitude mais aberta, permitindo o uso de seus sistemas operacionais e softwares por diversos fabricantes de hardware. Ficou provado que esse modelo de negócio às vezes é melhor. Mas Jobs acreditava fervorosamente que era a receita para fazer, e aqui uso seu termo técnico, produtos de merda. As pessoas vivem ocupadas, dizia. A vida delas é movimentada. Existem mais coisas para fazer do que perder tempo pensando em como integrar seus computadores e aparelhos. Parte da compulsão de Jobs para responsabilizar-se pelo que chamava de o troço todo vinha de sua personalidade, que era extremamente controladora, mas vinha também de sua paixão pela perfeição e por fazer produtos elegantes. Ele tinha ataques de raiva, ou coisa pior, quando via um belo software da Apple ser usado no hardware de outra empresa menos inspiradora, e era igualmente alérgico à noção de que aplicativos ou conteúdos não aprovados pudessem poluir a perfeição de um dispositivo da Apple. Essa abordagem nem sempre maximizava os lucros a curto prazo, mas no mundo atulhado de dispositivos de má qualidade, mensagens de erro inescrutáveis e interfaces irritantes, ela faz surgir produtos surpreendentes, marcados por prazerosas experiências de uso. Entrar no ecossistema da Apple pode ser tão sublime como passear pelos jardins Zen de Kyoto, que Jobs tanto amava, mas nenhuma dessas experiências acontece perante o altar da receptividade ou permitindo-se que milhares de flores se abram. Às vezes é bom estar nas mãos de um controlador obsessivo.